Bom, pessoal, eh, hoje a nossa aula vai ser dividida em duas partes. Uma parte vai ser hoje e a outra eu vou disponibilizar amanhã, né, que é a nossa aula de sábado. E eu vou aproveitar para dar alguns conceitos a respeito daquela atividade que fizemos na aula passada, a respeito de algumas questões, né, que foram desenvolvidas por vocês mesmos, e hoje vai estar aqui no grupo essa discussão conjunta. Então vamos aproveitar para fazer alguns tipos de discussão, sobre algumas definições. Primeiramente, né, a gente não teve aula teórica sobre o tema, a nossa disciplina é Gênese, Morfologia e Classificação do solo. Quando a gente fez a aula prática, eu levei vocês até aquela trincheira, né, vocês fizeram, foi uma aula muito produtiva, já deu a parte prática, deu para ver muita coisa, né, agora a gente vai dar algumas definições sobre a parte teórica. Lembrando lá da geologia, da formação das rochas, dos minerais, e das rochas dos minerais nós temos a formação do solo, né, então é a interação entre a parte da biosfera com a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera. Então a atmosfera, os gases presentes no planeta, a biosfera, onde tem a interação entre os organismos, a hidrosfera, a parte da água, e a litosfera, a parte das rochas, né? Então, dando um panorama para vocês em relação ao uso da terra hoje no Brasil, ao longo desses anos, é uma referência de 2015, nós havíamos aproximadamente 60 milhões de hectares em agricultura. Ainda esse número, ele respeita esses valores. O que mudou foi a produtividade, então nós conseguimos aumentar a produção por área. Temos uma maior produção em uma mesma área, isso é interessante, né? A gente tem 200 milhões de hectares hoje em cerrados e outras vegetações não florestais, e esse valor de pastagem, hoje a gente tem mais do que esses 200 milhões apenas, a gente gira em torno de 220, 230 milhões de hectares em pastagens, sendo 70% dessas pastagens em processo ou em degradação. O que significa? Significa que é um potencial para a agricultura a recuperação dessa pastagem, não somente com as culturas anuais de interesse agronômico, mas também de interesses florestais. Hoje a gente tem a integração lavoura, pecuária, floresta muito forte para trabalhar em cima desses solos degradados. Então, conhecer bem o uso da terra no Brasil caracteriza bem o quê? Os tipos de solos que temos aqui no nosso país, né? No Brasil e também no mundo. Então, é uma definição breve a respeito do solo. O que vai ser esse solo, né? Ele vai ser a relação desses corpos naturais que ocorrem na superfície, que vai ter matéria orgânica ou viva e conseguindo suportar as plantas. Então, é um suporte físico, químico e biológico. Quais são os fatores de formação do solo? São aqueles que a gente fala, né? A gente tem o clima, o relevo, os organismos, o material de origem e o tempo. Então, a gente vai ter tudo isso interagindo dentre as forças biológicas, reações químicas e as forças físicas, que são considerados um termo chamado intemperismo. Então, é tudo isso que vai atuar sobre o material de origem, e a partir desse material de origem, vai ter a produção aí do solo em longo de milhões e milhões de anos. Com relação a esses fatores de formação, eles são os 5. Então, o material que a gente vai ter de origem vai ter uma influência num solo, nas características principalmente químicas desse solo posteriormente. O clima, né? Bom, o clima envolve tudo: temperatura, precipitação, o tempo também que aquilo tudo vai ocorrer, o processo ao longo do tempo dessas reações. Os micro-organismos vão decompondo, o relevo vai influenciar pelo movimento da água, principalmente. Então, a água é o principal agente de intemperismo químico. Então, ela vai conseguir diluir dentre os processos as características químicas da rocha e dos minerais e carregar eles ao longo dessa topografia, do relevo. E o tempo vai estar relacionado ao tempo cronológico que isso tudo vai ocorrer. Então, aí esses 5 fatores interagindo entre eles dá o início de formação do solo. Então, esse organograma aí das rochas que está na tela
mostra o seguinte, uma rocha inalterada, solos jovens. Então, o que um solo jovem vai apresentar? Um solo jovem, ele sempre vai apresentar um horizonte A e um horizonte C. O horizonte B, ele vai ser formado ao longo do tempo. É como se fosse esse início de um horizonte B. E um solo mais maduro, ele já tem um perfil bem definido em profundidade, que dá melhor estrutura para a produção agrícola. No caso aí, quando a gente fala de solos explorados de forma agricultável. A partir da formação de um solo mais profundo, mais antigo, mais intemperizado, a gente começa a ter um desenho desse perfil. Então, a gente vai ter aí os horizontes, né? Aqui não é novidade, a gente já falou com vocês na aula prática a respeito dos horizontes. O horizonte O ou o H, ele é o horizonte que tem a deposição da matéria orgânica ainda num processo sem ter a decomposição e a liberação para as plantas. O horizonte A sendo o horizonte mineral, onde você já tem essa mineralização da matéria orgânica. O horizonte B, que seria aquele horizonte de acúmulo, ou seja, os minerais que vão perdendo suas características no horizonte A vão se acumulando no horizonte B. O horizonte C é aquele que seria muito próximo ao material de origem, então é aquele material de origem não consolidado, já em processo de degradação. E o C, ou o R, ou o D, como alguns autores chamam, que seria a rocha. Aí, existe ainda os horizontes transicionais, que seriam os horizontes AB, AE, e o horizonte E também. O horizonte E ele é característico em alguns solos, ele perde a coloração e perde alguns minerais para o B. Também a gente vai falar sobre isso, tá? Então vamos lá, né? O horizonte O vai ser o que eu falei, o horizonte orgânico, tem uma característica de ser escuro, a deposição da matéria orgânica. O horizonte A também, ele tem essa característica da coloração mais acentuada, de cor mais escura, e vai interferir do clima também e da quantidade de matéria orgânica que vai ter nesse horizonte. Esse é o horizonte que tem maior fertilidade. Então, se a gente analisar, superficialmente falando, quando a gente começa um processo de degradação ou um processo de erosão, é a primeira camada de solo que nós vamos perder. Então, quando a gente vai perder essa camada de solo, é muito prejudicial à erosão, não só a parte física, mas também a química. Você está perdendo a parte fértil desse solo, certo? Então, quando a gente faz uma análise de solo aí de 0 a 20 para observar a parte química, geralmente a gente está pegando entre o horizonte A e o horizonte B. Depende do tipo de solo. Tem solos com horizontes A muito mais profundos, mais bem desenvolvidos do que outros. E aí, esse horizonte A vai ser a camada fértil, vai ser a maior exploração das raízes, não que elas não explorem os outros horizontes, mas quimicamente falando, é onde a gente vai ter a maior concentração dos nutrientes, que é a camada arável, que é a camada onde a gente vai trabalhar a fertilidade, principalmente na reposição dos nutrientes para as plantas. Aí eu falei para vocês do horizonte E, ou horizonte E. Ele vai ser o quê? O que é o horizonte E? É o horizonte eluvial, ou seja, ele vai perder material, geralmente ele vai perder argila e pequenos minerais, e eles são horizontes mais claros, exatamente por isso. Então, o horizonte E está logo abaixo de qual horizonte? Do horizonte A. Então, se em alguns casos, alguns solos, vocês observarem um horizonte que é mais claro e é um horizonte que vai ter perda, principalmente dessas argilas, e logo abaixo você tem um horizonte B com uma característica mais escurecida, é um solo que apresenta o horizonte E, né? Mas ele não é comum em todos os tipos de solos. E o horizonte B é o que eu falei para vocês, é o horizonte com maior concentração de argila. Minerais que vão vir oriundos da onde? De camadas superiores, dos horizontes superiores. E aí, algumas vezes, vem até de solos adjacentes, que estão próximos. Ele vai ter uma coloração mais escura, uma maior agregação e grande desenvolvimento. Óbvio, se ele for um solo jovem, como um neossolo ou um cambissolo, ele vai ser um horizonte bem menos desenvolvido do que se ele for um latossolo com aquele B latossólico que pode atingir grandes profundidades. Bom, a camada C vai ser aquela mistura, então, um pouco de solo alterado com um pouco de rocha. E o horizonte R ou D, como eu falei para vocês, vai ser aquela rocha
matriz não alterada e que você vai ter aí uma limitação com relação à presença dela, se for a parte física, né? Se for uma parte para você, para a realização dos plantios. Bom, aqui eu trouxe algumas fotos para vocês verem a diferenciação, que nem sempre a gente consegue somente visual distinguir, né, esses horizontes. A gente vê que um horizonte A e um horizonte B nessa camada aí de solo compactado, aparentemente, à esquerda de vocês, ele tem uma coloração muito próxima. Mas por quê? Né? É um solo que apresenta essa característica de compactação. Já ao lado da direita, a gente vai ter o quê? Olha aqui. Primeiramente, o horizonte A, né? Esse horizonte A mais escurecido, com características de matéria orgânica. E um horizonte E, que tem essa perda da coloração ao longo do perfil, e logo um B textural. Né? Então, ainda, vocês não vamos entrar no mérito de como classificar um solo, mas só por essas características a gente já consegue saber que solo que é. Exatamente por ter um horizonte E, um horizonte A e um horizonte B textural. Aí para a professora, mas o que é esse E1, esse E2? Na verdade, isso essa questão da numeração em sufixo, que a gente chama, é uma numeração que você tem a subdivisão desse horizonte. Então, ele é um horizonte mas ele apresenta separações. Por quê? Porque ao longo do tempo ele vai perdendo, por exemplo, esse E1, ele está bem mais claro, mais para cima do que o E2. Significa o quê? Que ele iniciou a perda desses minerais do horizonte A para o horizonte B, e o E ele tem essas subdivisões. Aí, falando um pouco já em relação à fertilidade do solo, que é interessante a gente chamar a atenção, quando a gente fala de um solo ácido, que está ao lado esquerdo de vocês, a gente tem um solo com maior concentração de íons H+, observem ó, os íons que são amarelos, que estão circulados em amarelo. Os íons H+, e os alumínio, o alumínio e o sódio, que é o Na. Então, a gente tem os que estão em verde, os que estão em azul e os que estão em amarelo são os prejudiciais ao solo. E o que é o coloide? O coloide é a argila, é o humus, é a parte com carga do solo. É onde, quando eu tiver uma nutrição da minha planta, quando eu tiver os meus nutrientes presos e não na solução do solo, que é onde a planta absorve, esses são os elementos que estão presos à minha CTC. Isso é a CTC. Já um solo corrigido, o que é correção do solo? Quando a gente utiliza o calcário. Quando a gente utiliza o calcário, um carbonato ou um óxido de cálcio e magnésio. E a gente consegue fazer o que com esse calcário? A gente consegue corrigir. O que seria a correção do solo? Aumentar pH e indisponibilizar o alumínio. E, ao mesmo tempo, o cálcio e o magnésio. É como se todas essas cargas do solo estivessem preenchidas, tá? Então, eu jogo o calcário aqui, por exemplo, eu arranco esses H+, olha esses H+, estão vendo? Que agora tem bem menos. E substituo por cálcio e magnésio. E, consequentemente, o potássio. Por quê? Porque eu excluo da minha carga negativa do solo, né? No caso, carga CTC é capacidade de troca de cátions, porque o coloide tem cargas negativas. Eu substituo, então, o alumínio por cálcio, por magnésio e por potássio. E isso, o que isso importa, professora? Tudo que a gente tem na rocha, dependendo do nosso material de origem, a nossa rocha ela vai ter mais alumínio, né? nosso solo, desculpem, vai ter mais alumínio, vai ter mais H+, vai ter mais ferro, vai ter características que não são interessantes para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Então, a gente precisa conhecer o solo como um todo. E a sua formação a partir de uma rocha vai dizer muito do que ele vai oferecer para as nossas plantas. Conhecer a classificação do solo nos diz muito a respeito do que ele pode oferecer e a sua capacidade de produtiva. Qual é a aptidão agrícola daquele solo por ele apresentar aquelas características. E como ele desenvolveu essas características? Pelo processo do intemperismo e pela composição daquela rocha que deu origem a esse solo. Então, quando a gente fala do arenito, por exemplo, o arenito é uma rocha de origem
aí da região de Itapeva. Então, Itapeva, a gente tem muito arenito como material de origem. E qual que é a característica do arenito? O arenito, ele é uma rocha, é uma rocha sedimentar. Ela é formada a partir dos processos de desprendimento dos minerais, deposição e consolidação dos fragmentos, formando então uma rocha sedimentar, dos sedimentos soltos. E aí, eu tenho que, dentre o afloramento de arenito, eu tenho os grãos de areia. Esses grãos de areia, eles são formados a partir do quartzo. O quartzo, ele tem um tetraedro de sílica, e isso vem lá da mineralogia que a gente estudou na geologia. Então, vamos resgatar essas informações lá da geologia para entender a formação de um solo hoje. Então, ai, professor, então é um solo que vai ter características mais arenosas, mais argilosas? Depende. Vai depender do grau dele de desenvolvimento e da questão que ele vai ter em relação à areia, silt e argila. Não é porque ele é um arenito que ele é único exclusivamente arenoso. Ele pode ter camadas mais arenosas e camadas mais argilosas. Então, isso tudo vai ser determinado a partir desse material de origem. E aí, pessoal, ó, falando ainda do processo de formação, a exposição da rocha, quando ela tem essa exposição, ela vai ter o quê? Essas influências que a gente falou. Então, existe na rocha esses minerais primários, e no solo, quando a gente está falando do nosso solo, tem os minerais primários resistentes a esse processo de desagregação e os minerais secundários. Ora, então o que, que vai acontecer? Eu tenho que os minerais resistentes nas rochas, eles vão passar integralmente para o solo. Já aqueles que vão se transformar, eles vão passar por um processo de um intemperismo químico, que é a ação da água. E aí ele vai ter o carregamento, né, do silício, do alumínio, do ferro, do cálcio, do sódio, do potássio. Por quê? Todas as rochas são compostas de minerais. Se vocês pegarem hoje, por exemplo, o arenito, ele é composto pelo quartzo. O quartzo tem qual característica? SiO2. Opa, então eu tenho silício aí presente no solo. Eu tenho uma rocha calcária. Opa, é um calcário aí. Ele tem características de cálcio e magnésio. Esse solo meu pode ter características de cálcio e magnésio. Então, a gente tem que entender esses processos todos de formação. E foi como eu falei, a gente tendo o intemperismo químico, é a água que vai agir sobre essa rocha, vai carregar e muitas vezes quebrar essas ligações químicas, disponibilizando assim para o solo os minerais. E aí o material de origem, né? Isso é interessante, a gente falou bastante sobre isso na última aula, sobre a coloração. E a cor do solo, ela é totalmente ligada a isso. Por exemplo, quando a gente fala dos minerais da hematita e da goethita, os minerais, os solos oriundos de maior predominância de goethita, que é um óxido hidróxido de ferro de alumínio, na verdade a goethita é um hidróxido de ferro de alumínio, e ele tem essa coloração mais amarelada em que ambiente, né? Então vai depender muito do ambiente. Em temperaturas mais baixas, de 15 graus, você tem temperatura de goethita, onde você tem uma maior concentração de acúmulo de água. Já a cor vermelha a cor vermelha é oriunda de solos mais tropicais, que apresentam melhor drenagem e apresentam uma temperatura mais elevada também. E aí a gente vai ter textura, eu vou falar sobre isso na aula de amanhã, sobre a textura, sobre a estrutura, que interfere diretamente também no manejo, a gente vai ver isso. Mas, por exemplo, a textura, a gente tem que os arenitos, eles são arenos quartzosas, solos de texturas mais arenosas, mas pode ter solos de texturas mais argilosas. A estrutura, a gente vai falar também, pode ser granular, em blocos, prismática, colunar ou em placas, e o nível dos nutrientes. Então, o material de origem vai proporcionar todas essas características. A partir desse mineral de origem, a gente tem a formação de um solo que terá características a respeito como um reflexo disso tudo ao longo dos milhões e milhões de anos. E aí, quais são os principais solos férteis no Brasil, né? Os solos que têm característica de maior produtividade, maiores produções. A gente vai ter o nitossolo, os argissolos, os latossolos. Então, essas características desses solos são os mais interessantes para a agricultura, principalmente quando a gente fala de uma agricultura bem
ao longo do ano. A gente tem aí de 3 a 4 culturas, dependendo da região. Então, aqui é uma distribuição a respeito dos tipos de solos no Brasil, é um mapa, né, que mostra que a maior parte dos nossos solos são antigos, são solos velhos, solos antigos, e a maior parte deles são solos ácidos, ou seja, que apresentam grandes concentrações de alumínio e pH muito baixo, naturalmente falando, que necessitam de correção e adubação. E os nossos solos, hoje em maior concentração no Brasil, é o latossolo, mais de 50% do território nacional. Então, a gente tem aí alguns componentes do solo, né, das fases sólidas, eu falei dos minerais primários, secundários, e alguns compostos que estão presentes. Aí a gente tem os carbonatos, os fosfatos, os hidróxidos e os sulfatos. A fase sólida dele, do nosso solo, ele é composto pelo quê? Por minerais e por matéria orgânica. Então, os minerais nossos são quais? Areia, o silt e argila. A matéria orgânica é aquele material que a gente vai ter de origem orgânica e os micro-organismos que vão se relacionar ali entre todos. A gente tem a definição dos minerais em tamanhos, né? Então, a gente tem a areia, entre 2 e 0,05, o silt e a argila. E aqui é um mapa relacionado aí ao IAC, e eu queria mostrar para vocês aonde está Itapeva, tá? No estado de São Paulo, ó. Itapeva é esse formato, parece uma botinha, igual a Itália, né? Mas no estado de São Paulo parece uma botinha. E por analogia, né? Não em escala, que a gente não está em escala, mas a gente pensar esse biquinho de São Paulo aqui, ó, é como se Itapeva tivesse localizado aqui, ó, né? Nessa parte. Então, aqui, quais tipos de solo a gente tem predominante? A gente vai ter os argissolos presentes, certo? Os neossolos, em alguns casos, e os latossolos, além dos neossolos, além dos cambissolos, desculpe. Então, a gente vai ter esses 4 tipos de solo: argissolo, neossolo, cambissolo e latossolo. Ah, professora, pode ser que tenha alguma ocorrência de outros tipos de solo? Pode ser, mas essa é a predominância que está no mapa. E eu tenho um mapa ainda mais novo, que esse mapa é muito interessante, né? Que é um mapa mais novo e está disponível. Eu vou disponibilizar para vocês no Moodle e também no grupo esse material sobre os solos do estado de São Paulo. E qual a importância da gente conhecer? A importância está primordialmente nisso, em conhecermos o manejo que deve ser feito. Porque cada tipo de solo foi classificado com esse nome, são 13 tipos, tá? 13 classes. E cada classe foi dado esse nome pelas suas características, certo? Então, quando a gente vai no campo, abre a trincheira, faz aquela bagunça que a gente fez aquele dia, é exatamente para isso, para observar essas características que você tem num perfil. Então, abrir 2 metros, deixar liso, observar se existe diferença de granulometria, de textura entre os perfis, está relacionado aí na parte que a gente vai ter de classificação. Então, aqui, ó, um exemplo para vocês a respeito de um argissolo, a diferenciação, né, desse perfil, a coloração que ele está. Se vocês observarem aqui, ele tem primeiro o quê? Uma camada mais escura, depois ele tem uma perda e depois ele apresenta uma coloração mais característica. Aí eu pergunto para vocês, se eu estivesse em sala de aula, eu perguntaria assim: o que significa esse horizonte mais claro aqui? Lá no começo da aula eu falei para vocês que é aquele horizonte que ele vai perder, então, a argila e alguns outros minerais de coloração mais escura para o B, né? E aí, pessoal, com relação a outras características, a morfologia do solo, eu vou passar para vocês na aula de amanhã. Por hoje, é o que eu queria passar, essa ideia inicial do que é o perfil do solo, como ele é desenvolvido, a importância dele para a agricultura, a importância do conhecimento, certo? E aí, qualquer dúvida, vocês podem tirar durante esse período que a gente está em aula, tá bom? Eu agradeço. Obrigada.